Entre amigos conversando com o mundo. No programa de hoje, teremos a honra de receber o embaixador do Timor-Leste no Brasil, senhor Gregório de Souza. Seja muito bem-vindo, senhor Gregório, à nossa TV. Ele irá nos contar um pouco sobre a história, cultura e turismo do Timor-Leste. Senhor Gregório, para começar a entrevista, eu gostaria de saber um pouco da experiência do senhor. Há quanto tempo o senhor é embaixador aqui no Brasil? Bom, eu sou embaixador aqui no Brasil há 2 meses. Eu já apresentei as minhas cópias figuradas ao Itamaraty, aguardando então apresentar as cartas credenciais ao Presidente. Mas antes disso desempenhei funções no governo e o último cargo que ocupei foi chefe da Casa Civil do Presidente da República e Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta. Parabéns, embaixador. O que o senhor tem achado do Brasil? Bom, a primeira impressão que eu tenho é um povo acolhedor, como o nosso povo também. Só por falar a língua portuguesa sinto-me praticamente também em casa, apesar da distância geográfica, enquanto estamos num extremo do mundo, o Brasil no outro. Mas estou bem, a família está contente, os meus filhos estão a se adaptar bem ao Colégio Maristas e tudo indica que vou sentir-me feliz aqui. Que bom, seja bem-vindo, embaixador. Obrigado. Eu vejo que o senhor fala português muito bem. O português é uma das línguas oficiais, né, do Timor-Leste. Sim, quando nos questionam por que é que nós escolhemos o português como a nossa língua oficial, nós sempre afirmamos que a luta do povo de Timor-Leste não foi só uma resistência armada, mas houve também a vertente cultural. E a língua foi um dos fatores importantes que marcou a diferença entre o povo timorense e o povo indonésio. Verdade. Essa é a razão de que escolhemos então o português. Mas para além da língua portuguesa, nós temos outra língua oficial, que é uma língua nacional, que é também a língua oficial. De acordo com a nossa Constituição, Timor tem 2 línguas oficiais, que é o português e o téton. Eu achei bem interessante, embaixador, quando o senhor falou que vocês escolheram o português para manter essas raízes culturais. Isso é muito legal, porque afinal vocês fazem fronteira com a Indonésia e tem a Austrália ali perto de vocês, cuja língua oficial é o inglês. Gostaria de parabenizar o país do senhor por isso. Nós não tínhamos outra opção, porque isso foi uma língua utilizada durante a resistência. Todos os documentos que relatam a luta, a existência da luta e as violações dos direitos humanos que nós recebemos no exterior, era escrito em língua portuguesa ou em téton. Nunca foi escrita em língua inglesa. Portanto, esse aspecto realmente marcou-nos a diferença entre o povo timorense com o povo indonésio e com o povo australiano, e que preservarmos então a língua portuguesa como a língua oficial. E atualmente o Timor-Leste faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa? Sim, Timor-Leste passou a ser membro efetivo dos países da comunidade da língua portuguesa. Assumiu este ano na Cimeira dos Chefes de Estados e do Governo em Dili a presidência da CPLP para o biênio 2014-2016 e a aposta portanto, o tema desta cimeira foi a CPLP e a globalização. Nós estamos a dar bastante ênfase na cooperação empresarial e económica, que é vertente que pode unir e pode então que as empresas dos países da CPLP podem cooperar entre eles. E também uma das decisões que tomamos foi no futuro tentar, atendendo que os países da CPLP, a maior parte deles são produtores de recursos naturais como petróleo e gás, é criar um consórcio dos países da CPLP. Isso está a ser estudado e brevemente penso que Timor-Leste irá apresentar essa proposta aos seus parceiros da CPLP. Tomara, muito sucesso para o Timor-Leste. No âmbito dessa questão cultural, há alguma cooperação entre o Brasil e o Timor-Leste? Existe a cooperação desde o início. Portanto, quando foi em 2000, quando a entrada das Nações Unidas em Timor, a segurança pessoal do então presidente Xanana Gusmão era composta por militares
brasileiros. E, posteriormente, portanto, após a restauração da independência em 20 de maio de 2002, essa cooperação intensificou-se. Existe neste momento cooperação a nível da educação, com envio de estudantes timorenses para diversos estados que estão a estudar nesse momento nas diversas universidades federais, e também do envio por parte do governo brasileiro para Timor de 50 professores para, no fundo, dentro daquele programa de reintrodução da língua portuguesa. Para além da educação, nós também temos a cooperação na área judicial, porque temos neste momento em Timor-Leste defensores públicos, em Timor-Leste. Também temos cooperação com a inteligência brasileira na edificação, na construção do nosso aparelho de inteligência em Timor-Leste. Existe essa cooperação do Brasil com envio de equipamentos numa primeira fase. Agora vamos entrar numa segunda fase, que é capacitar os recursos humanos para trabalhar com equipamentos portanto, que foram instalados pelo Brasil. E também na área militar também temos essa cooperação. Eu lembro perfeitamente quando era chefe da Casa Civil do Presidente da República, através da Embaixada do Brasil em Timor-Leste, foi enviado aqui da Brasília um capitão de mar e guerra, que foi colaborar, foi apoiar-nos na redação da Política Nacional sobre Defesa. Portanto, existe essa cooperação e estamos a ver se estendemos esta cooperação para outras áreas. Sabemos também de antemão que o Brasil tem uma agricultura muito desenvolvida e talvez possamos também pegar nesta área. Que legal, embaixador. Temos várias áreas, então, de cooperação e isso acaba que fica um pouco distante, né, para o telespectador brasileiro, que nós não ouvimos muito falar dessa cooperação Brasil-Timor-Leste. Então, é muito importante para o senhor, para nós, que o senhor esteja nos esclarecendo. Não, apesar dessa distância geográfica, existe realmente essa cooperação. E existe a vontade por parte do Brasil em querer ajudar Timor-Leste. Mas isso cabe a nós, timorenses, definir o que queremos que o Brasil nos possa ajudar. Desde que haja manifesta vontade da nossa parte, eu tenho verificado que por parte do governo brasileiro existe essa vontade de nos ajudar. Agora, nós é que temos de explorar as áreas em que o Brasil poderá no futuro aumentar, então, a cooperação. O senhor falou que o Brasil participou da missão de paz da ONU no Timor-Leste. Como que se deu essa missão de paz? Ao abrigo das Nações Unidas. Vocês sabem que o primeiro representante do secretário-geral das Nações Unidas em Timor-Leste foi o Dr. Sérgio de Mello, é brasileiro. Claro. Então, ele foi o primeiro a partir de 2001 e a partir daí, sim, os primeiros colaboradores foram militares brasileiros. Nós agora iremos para um breve intervalo e já retornaremos com o senhor para esclarecer mais sobre o Timor-Leste, falar um pouco de sua geografia e de sua história. O Entre Amigos volta já já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Retornamos com Entre Amigos, conversando com o mundo. Hoje estamos recebendo o embaixador Gregório de Souza, do Timor-Leste. No primeiro bloco, ele nos falou um pouco da língua que nós temos em comum, que é o português, e da cooperação no âmbito Brasil-Timor-Leste. Embaixador, agora eu queria que o senhor contasse para nós um pouco da história da independência do Timor-Leste, sempre focando no lado positivo. Nós aqui trabalhamos com a paz mundial, então eu queria que o senhor salientasse que, apesar de todas as guerras, invasões que o Timor-Leste sofreu, como que o povo encarou? Em 1974, quando foi da Revolução dos Escravos em Portugal, criou-se os partidos políticos em Timor-Leste.
Portanto, claro que aí houve um partido que defendia a independência, houve outros que defendiam a integração, houve outros que defendiam a continuação com Portugal. Portanto, o partido que defendia a independência era o partido que o povo escolhia. Isso fez com que poderes ocidentais não viam com bons olhos uma independência de Timor-Leste. Em 75, quando se deu a invasão da Indonésia, a invasão de 75, 7 de dezembro de 75, foi com o aval dos Estados Unidos. Então, Timor-Leste foi invadido. E durante 24 anos privamos de muita coisa. O povo organizou-se. Houve um partido histórico que organizou essa luta, que é a Fretilin, que organizou essa luta e manteve essa luta acesa até finais de 99. E se formos a ver bem, a maior parte dos líderes timorenses partiram todas desta raiz, que é dessa força, que é a Fretilin. Durante 24 anos atravessamos muitas dificuldades. Com a invasão da Indonésia, em dezembro de 75, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução em que pede a retirada imediata das forças indonésias de Timor-Leste. Isso nunca aconteceu. Foi aprovando outras resoluções, mas a Indonésia nunca cumpriu. Em 82, o Conselho de Segurança aprovou a resolução 37/30, que pela primeira vez tanto que chega a um acordo de que devia haver negociações entre Portugal e Indonésia. Isso foi avante, que culminou depois em 99, no acordo de 5 de maio, que decidiu então fazer um referendo em Timor-Leste. E esse referendo, como sabe, aconteceu em 30 de agosto de 1999, em que os independentistas ganharam por 78,5% e a parte indonésia ficou com os tais 21,5%. Claro que depois disso houve novamente sangue, muitos timorenses morreram com a retirada dos indonésios, muitas infraestruturas, a cidade de Dili foi praticamente destruída. Isto obrigou então a entrada das forças das Nações Unidas para acalmar a situação. Então criou-se então a primeira missão das Nações Unidas, que é o UNTAED, liderado pelo Dr. Sérgio de Mello, que, portanto, preparou então o futuro governo de Timor-Leste. As Nações Unidas organizaram então as eleições, umas eleições democráticas em 2001, tendo a Fretilin o partido vencedor, que formou então o segundo governo de transição em 21 de setembro de 2001. Na altura, eu fui escolhido como secretário de Estado do Conselho de Ministros, o homem que coordenava toda a produção legislativa. Nós, quando herdamos depois em 2002, houve já, em 20 de maio, portanto, eu vou repetindo então, nesse período de setembro de 2001 a maio de 2002, criou-se uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição. Esta Constituição foi aprovada e depois foi adotada em 20 de maio de 2002, quando foi restaurada a independência. A independência de Timor-Leste não foi em 20 de maio de 2002, como muitas pessoas falam. A independência de Timor-Leste foi em 28 de novembro de 1975. Quando uma semana depois foi invadida pela Indonésia. Em 2002, essa independência foi restaurada. Depois de quase 27 anos, Então, a independência foi restaurada. Então, criou-se um governo. E, na altura, nós não tínhamos meios. Nós que fomos escolhidos como membros do governo, nenhum de nós tinha experiência de governação. Nós não sabíamos como governar. O que nós estávamos habituados era sermos ativistas e gritar pelo mundo fora, a dizer que fora com os indonésios. Mas agora recebemos o país, temos que construir, temos que criar instituições do Estado para poder governar. Então, o que é que se fez? Então, foi-se criar um governo
um governo com bastantes membros do governo, éramos praticamente 40 membros do governo, que nós então chamamos na altura como de ato de governar, de uma aprendizagem de governar, porque nenhum de nós tínhamos prática de governar. Portanto, fomos apoiados alguns assessores técnicos, pelos assessores técnicos internacionais, e isto fez com que nós conseguíssemos então criar algumas instituições de Estado para poder suportar a máquina do Estado. E na altura também não tínhamos dinheiro. Como ir buscar dinheiro? Timor-Leste, portanto, foi tudo destruído. Então conseguíamos então reunir os parceiros de desenvolvimento, fazer uma reunião com os doadores, alguém nos pode dar. Então, em 2002, nós tínhamos um orçamento de 65 milhões de dólares. Então, 65 milhões de dólares deu para nós criarmos algumas instituições de Estado, fazer a produção legislativa. Isso, ao longo dos anos, foi melhorando. E em 2005, criamos o Fundo Soberano. Depois das conversações com a Austrália, em termos dos recursos naturais no Mar de Timor, conseguimos então criar então que as receitas, 90% dessas receitas que foram na zona conjunta do Mar de Timor, 90% seria para o Estado timorense, 10% da Austrália. Então que conseguimos obter dinheiro e criamos um fundo soberano. Um fundo soberano, que é o Fundo Petrolífero, que neste momento que é desse fundo que nós vamos buscar por nosso orçamento do Estado. Neste momento, o Timor-Leste dispõe desse fundo cerca de 16 bilhões de dólares. Que é o dinheiro que dá para nos ajudar a criar as nossas infraestruturas. Embaixador, agora eu queria que o senhor explicasse para nós um pouco da geografia do seu país. Qual a religião oficial, quantos habitantes existem no Timor-Leste? Como sabe, Timor-Leste fica no Sudeste Asiático, não é? Fica a norte da Austrália, é a cidade mais próxima a Darwin e a volta à Indonésia. Nós temos a ilha de Timor. A ilha de Timor está dividida em duas partes. A parte ocidental pertence à Indonésia, mas nós temos um pequeno enclave com 800 km² que pertence a Timor-Leste. E depois temos mais uma ilha a norte da capital Dili, que é a Tauro, e depois temos um ilhéu, uma ilha pequena na ponta leste, que é uma zona turística, é uma zona que é um património de Estado, que é uma reserva natural, que não autorizamos construir nada. Tanto que muitas das pessoas vão fazer turismo aos fins de semana nessa região. Em termos de religião, como sabe, é maioritariamente católico, porque tem mais de 90% católico. Existe também uma pequena comunidade de muçulmanos, protestantes. Também existe uma comunidade chinesa também. Mas agora, em termos de etnia, portanto, Timor-Leste, o povo de Timor-Leste vem de origem da Melanésia, portanto, posso dizer que a imigração do norte, da Malásia para Timor-Leste, e também vem proveniente das ilhas do Pacífico Sul. Timor-Leste tem um clima, tem duas estações do ano, que é o período da chuva, que é de novembro a abril, penso que é a mesma coisa aqui no Brasil, eu penso que sim, e depois temos o período de verão. É um país muito montanhosa, com altitudes que variam entre 2.000 a 3.000 metros, sendo a parte litoral é planície, mas que se caminhando para o interior é tudo montanhas, como eu disse, chega até, o mais alto chega a quase 3.000 metros. E como se dá o turismo nessa região? Nós estamos agora a tentar definir uma política nacional para o turismo, mas tentando fazer um turismo faça com que o Timor-Leste seja uma extensão de Bali. Como sabe, Bali é uma zona muito turística. Nós não podemos competir Bali. Então temos que ter artimanha para definir um turismo diferente de Bali, de forma que quem chega a Bali
pode conhecer chegar a Timor sabendo que em Timor tem outras coisas, não iguais a de Bali. Essa seria a melhor forma de turismo. Talvez o ecoturismo, privilegiando os lugares, os refúgios da guerrilha, mostrar ao mundo como é que os guerrilheiros resistiram durante 24 anos perante um ocupante tão poderoso como a Indonésia, né? Com quase 200 milhões de habitantes. Portanto, acho que isso é importante. E a questão do voo? Me tira essa dúvida, os voos do Brasil para o Timor-Leste, como funciona? Bom, não há voo direto, né? Não há voo direto. Também nós não temos aeroportos para que um avião de grande envergadura aterre em Dili. Neste momento, para chegar a Dili, nós temos, neste momento, em vias de temos três companhias. Há uma companhia que faz diretamente de Singapura para Dili, faz 3 vezes por semana, e de Bali para Dili todos os dias. Neste momento está uma companhia indonésia que é Sriwijaya, e depois, provavelmente dentro de um mês, vai voar outra companhia para lá, diariamente. Portanto, tem. Agora, de Brasil para Timor. De Brasil para Timor é muito complicado, porque não há direto. É que normalmente a nossa delegação, quando veio ao Brasil, ou quando o brasileiro vai a Timor, utiliza a rota de Dili, Singapura, Doha, São Paulo, portanto, depois São Paulo, depois a partir de São Paulo estende-se para outros estados brasileiros. Entendi. E são sempre 2 dias e meio de viagem. Embaixador, pelo que eu pude perceber em nossa conversa, o senhor é uma pessoa muito simpática. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como se dá essa relação do povo do Timor-Leste, se vocês são parecidos como nós, os brasileiros, afinal, já que a língua é a mesma, né? Não, nós somos um povo que estava habituado a sofrer. E depois é um povo que sofre com um sorriso sempre nos lábios. É um povo que por momentos esquece isso. Portanto, é um povo que não é vingativo, é um povo acolhedor. Então, todas as vezes que qualquer cidadão vai à casa de um timorense, a porta está aberta. Porta está aberta. Mesmo que chegue a hora do almoço, há sempre um prato com arroz e feijão para comer ou outra coisa para comer. Portanto, é um povo humilde, é um povo que, apesar de ter sofrido tanto, não guarda rancor. Essa é a grande virtude. Maravilha. Eu, dos primeiros contatos que eu tenho aqui no Brasil, também vejo um bocado de similaridade entre povo timorense e povo brasileiro. Embaixador, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é a forma de governo no Timor-Leste e como a oposição lida com o governo atual que está no poder. O nosso governo é totalmente diferente, o nosso sistema de governo é totalmente diferente do Brasil, né? O nosso é um semipresidencial, em que tem a eleição parlamentar e depois a escolha de um governo. O governo é liderado por um primeiro-ministro. O Presidente da República é um símbolo, é um garante da unidade nacional, é um garante da estabilidade. É um país que, com a restauração da independência, foram criados vários partidos, né? Isso são sempre o preço da democracia. A democracia traz esse preço, apesar durante a resistência estarmos no mesmo grupo, mas a democracia abre que outros também têm o direito de criar os seus partidos. Claro. Criou-se isso. E tanto fomos habituados, que nós não estávamos habituados a viver dessa forma. Então, em 2006, deu-se uma crise política em Timor que podia levado a uma situação pior. Mas, passado esses anos, chegamos à conclusão que não vale, porque a guerra, o conflito não leva a lado nenhum. Então, entendemos que a própria oposição entendeu que também deve cooperar com o governo, deve participar naquilo que achar que está correto. Existe, neste momento, uma unidade entre a liderança, principalmente entre o primeiro-ministro Xanana Gusmão e o líder da oposição, Dr. Mariel Katiri, e que cooperam. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Sendo líder da oposição, o primeiro-ministro confiou-lhe então para estar à frente da zona de economia especial de mercado do ECUS, daquela enclave da Suíça.
e o Presidente da República nomeou como presidente desta autoridade, desta região. Tanto está a ver isso, sendo da oposição, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, concorda que ele fica à frente da autoridade máxima desta... Que exemplo para o mundo isso, né? A oposição em harmonia com o atual governo. Não, sabe por quê? Isto foram anos de muito sofrimento, quer dizer, nós não queremos arrastar o povo para mais sofrimento. Claro. Então, achamos que é a altura de parar, é a altura de tentar realizar as expectativas do povo pela independência. Porque durante a independência o povo pensava sempre que a vida iria melhorar. Então nós temos que trabalhar agora nesse sentido, tentar resolver a situação do povo, o bem-estar do povo. Isso pesou mais pela nossa decisão. Muito bonito, embaixador, vocês ressaltarem o povo em primeiro lugar e deixar de lado essas questões da oposição. Infelizmente, nosso tempo acabou, embaixador. Você gostaria de deixar alguma mensagem final ao telespectador brasileiro? Sim, eu sei que muita coisa tem para dizer para o povo brasileiro. Eu penso que o Brasil é um país grande, é enorme. Eu penso que terei mais oportunidades de esclarecer melhor e dar mais informações precisas para que Timor-Leste fique mais conhecido no Brasil. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, embaixador. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. O programa Entre Amigos Conversando com o Mundo fica por aqui. Hoje nós tivemos a honra de receber o embaixador Gregório de Souza, embaixador de Timor-Leste no Brasil.